Numa situação eventual, está ocorrendo uma audiência de instrução e julgamento. E no momento em que a testemunha está prestando o seu depoimento, a testemunha, ela menciona voluntariamente que sobre aquele fato controvertido, ela dispõe de uma prova documental, ela dispõe de um vídeo ou ela dispõe de um áudio que não foi apresentado pelas partes, as partes nem sabiam disso antes da testemunha depor em juízo e mencionar que ela tem um vídeo ou um áudio. E que esse vídeo e áudio seria uma complementação daquilo que ela estava depondo para o juiz como prova testemunhal. Como, por exemplo, uma foto de um acidente ou um vídeo. E aí a pergunta que o Dr. Vinícius faz é o seguinte: o juiz, ele pode acolher essas provas documentais que as testemunhas têm e determinar a juntada aos autos no processo? Essa é a pergunta feita pelo Dr. Vinícius. Essa prova, elas ficam fazendo parte dos autos. Veja que interessante, né? Estamos diante de uma situação em que foi oportunizada a produção de uma prova testemunhal. A testemunha está depondo em juízo e ao depor, ao esclarecer o fato, ela diz: olha, inclusive, eu presenciei o fato e gravei. Eu tenho um vídeo do fato objeto da prova, ou eu tenho um áudio. Só que ninguém sabia disso. Nem o autor, nem o réu e nem o juiz. Bom, nessas circunstâncias, se eu sou advogado do autor ou do réu, após o depoimento da testemunha, antes de encerrar, eu, como advogado, postulo ao juiz a produção de uma prova nova. Eu requeiro ao juiz que seja determinada a juntada aos autos do áudio ou do vídeo que a testemunha tem. Isso é uma prova documental. E fundamento isso no artigo 435, como acabamos de ver. Por quê? Porque é um documento novo. É um documento que já existia antes da propositura da ação, mas que as partes não tinham conhecimento, não tinham disponibilidade e não tinham acessibilidade. Descobriram agora esse documento. Portanto, eu postulo pela juntada aos autos desse documento novo neste momento do processo. E aí o juiz já vai determinar que a testemunha encaminhe ao cartório o áudio ou o vídeo, e o cartório faça a juntada desse áudio ou desse vídeo no processo. Um advogado preparado tecnicamente, um advogado preocupado com a produção da prova, ele fundamenta esse seu pedido no 369, o direito fundamental de produzir a prova, e também no 435. Muito bem, está resolvido o problema. Agora, o advogado não fez isso. O juiz pode determinar a juntada aos autos de ofício dessa prova? Sim, o juiz pode determinar a juntada aos autos de ofício dessa prova. O artigo 370, né? Deixa eu só confirmar aqui, determina a produção de prova de ofício pelo juiz. Estamos na instrução do processo, estamos na fase da produção da prova, as partes postularam pelas provas em juízo, tanto que estamos na audiência para a oitiva da testemunha, e aí o juiz, fundamentado no artigo 370 do CPC, determina a juntada aos autos de ofício dessa prova. Por quê? Porque é um documento. É uma prova documental eletrônica, então pode ser juntado sem problema nenhum. Artigo 370 do CPC. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Se é uma prova necessária, se é uma prova relevante, porque recai sobre o ponto controvertido, e se é uma prova útil, adequada,
tem potencial para demonstrar esse fato controvertido, a parte tem o direito fundamental de produzir a prova e o juiz pode determinar que a prova seja produzida de ofício, sem problema nenhum, porque aí já estamos na instrução do processo, o juiz está complementando as provas já requeridas pelo autor e pelo réu, tanto que estamos na audiência de instrução, ouvindo a testemunha que dispõe do documento eletrônico. Perfeitamente possível, ok?